Vamos fazer uma aqui fala sobre autoestima e autoconhecimento? Ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre o meu processo de autoestima e de autoconhecimento, mas sabe o que eu fiz? Eu não editei o vídeo e eu nunca postei ele para vocês. Ia ser o primeiro vídeo do meu canal no ano passado. E eu simplesmente não fiz, não postei, mas eu acho que talvez realmente agora eu vou conseguir falar com mais leveza, mais propriedade, assim, porque naquele vídeo eu percebi que eu tava meio, assim, tímida, sabe, assim, tava meio retraída porque ainda não tinha gravado um vídeo muito longo, assim, para o YouTube, sabe, mas agora eu já tô assim, ó, essa palavra não dá pra falar, né, assim, eu tô conseguindo fazer com mais naturalidade. Vou começar a maquiagem usando a minha base da Uni. Eu amo essa base, gente. Ela é muito boa. Foi apenas R$10, gente. Apenas R$10, muito boa. Provavelmente daqui a pouco eu já vou ter que comprar outra, mas ela tá durando bastante. Já tem quase um ano que eu comprei e ela tá aqui ainda, firme. Ó, mas tá por aqui já. Então, gente, ano passado eu fiz esse vídeo, como eu falei pra vocês, e eu acho que eu não tive um raciocínio lógico, né, por trás para falar. Só que eu acho também que aqui não vai ter tanto, porque é aquilo que eu falei, tem que ser natural, né, tem que soar de uma forma natural, que é para sair uma coisa mais leve. Gente, seguinte, autoestima não está somente relacionada a se achar bonito ou coisas assim, não está relacionado só à imagem. Provavelmente vocês já sabem disso, mas tem muita gente que não sabe. Por que eu estou dizendo isso primeiramente? Porque, meus amores, eu sempre me achei bonita. Sabe essa pessoa que fala bem assim, ai não, é que eu não me acho bonita, não sei o que lá. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu sempre me achei bonita. Eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de prestar atenção nos detalhes. Gente, eu nunca me achei feia, nunca. Isso não aconteceu. Eu talvez pensasse assim, que eu não era o padrão e eu queria ter, às vezes, algo parecido com o padrão. Mas se eu vou falar assim pra você, nossa, que eu me achava muito feia, nossa, que não sei o que lá, isso nunca aconteceu, tá bom? Nunca, nunca, nunca. E aí, meus amores, que é o seguinte, como eu nunca me achei feia, na minha cabeça eu tinha uma boa autoestima, não é mesmo? Mas não é exatamente isso que acontece, tá? Por quê? A autoestima está mais relacionada a gente dar valor a nós mesmas. E eu não tive uma boa experiência em algum momento ali, próximo da pandemia, ali em 2020 e tal, 2021, sei lá. Eu não tive uma boa experiência. E aí, isso me fez refletir, depois que eu saí dela, que eu não tinha uma autoestima, assim, tão boa quanto eu achava. Entendeu? Por quê? Na minha cabeça, a autoestima era sobre beleza. E não é isso, meus amores. Não é isso. Está longe de ser apenas isso. Então, eu percebi que não era. E eu também comecei a observar o que eu queria mudar em mim. O que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu achava que podia estar dando uma melhorada. E eu comecei esse processo por aí. Esses pincéis são da Shein, gente, assim, tão perfeito que vocês não têm noção. Eu comprei ano passado para trabalhar. E aí eles foram mandar de novo, assim, porque eles quiseram. Aí eles me pediram de volta e esses daqui são o meu uso pessoal, que eu já ia comprar. Só que eles quiseram me dar de presente, melhor ainda, né? Então, gente, aí o que eu comecei a perceber que eu queria melhorar? Eu gostava de acordar cedo, antes desse rolê aí de 2021, eu sempre gostei muito de acordar cedo, de ter um momento ali para ler, é que aqui tem outro espelho, tá? De ter um momento assim para ler antes de fazer as minhas coisas. Eu sempre gostei de ter o meu momentinho assim de manhã. Só que aí não acontecia mais. Isso foi uma coisa que eu deixei de lado. E aí eu percebi, caraca, aí a minha prima me observou isso, ela falou assim, caramba, você nunca mais acordou cedo? Você parou de fazer isso? Por que você parou de fazer isso? E eu percebi que era uma coisa que eu queria voltar a fazer, eu queria voltar a ter minha rotina pela manhã. Então, eu parti daí. Não, minto, não foi a partir daí, gente, foi, ó, tá vendo, eu tô misturando as coisas. Não foi isso. Eu fiz o quê? Eu comecei a fazer exercício físico. Em 2022, eu comecei a fazer o quê? Uma diária com a minha mãe e com a minha irmã. A gente assinou o aplicativo para fazer em casa, né? Porque eu não consegui ir para academia, também não era em tanto assim um interesse meu. E aí eu falei, bom, minha mãe quer fazer exercício, eu também quero. A gente foi e assinou o aplicativo. A gente fez uns 3 meses sem parar, assim,
sem falhar. A gente conseguiu manter direitinho, era um treino até de 3 meses, eu acho, ou era de 2 meses, e a gente começou mais um. Só sei que assim, que a gente ficou sem fazer um tempo, porque eu comecei a fazer um curso de consultoria de imagem, e ele era no meio da tarde, e era longe. Para quem é de São Paulo vai saber mais ou menos, eu tô aqui em Guarulhos, e o meu curso era em Santana. Dependendo do lugar de Guarulhos que você está, não é perto. Então eu tinha que sair cedo, eu chegava tarde, porque o curso era no meio da tarde. Então eu simplesmente parei de fazer os exercícios por conta disso. E aí, gente, o que acontece? Esse curso também foi para mim uma questão de autoestima, sabe? De me valorizar, de buscar uma coisa diferente, uma coisa que eu queria já há um tempo. Eu busquei fazer o curso de consultoria primeiramente por conta da coloração pessoal. Era uma coisa que me chamava muito, muito, muita atenção. Eu achava muito interessante. E aí já tinha um tempo aí que eu não fazia nenhum curso, que eu não procurava estudar nada. E eu gosto muito de estudar, ter a experiência de estudar fora de casa, entendeu? Eu gosto de pesquisar, assim, coisas pela internet, de estudar pela internet, só que eu gosto de ter esse contato, de sair. Então eu fui procurar esse curso de consultoria de imagem, que também faz parte deste processo, gente. Fiz o curso, foi maravilhoso, eu me encontrei bastante em algumas coisas ali. Eu percebi que realmente atender, fazer essas coisas assim, é a minha paixão. E assim, gente, o curso fez parte do meu processo de autoestima, porque, caramba, ali tinham pessoas, eu gosto de conviver, assim, de conhecer pessoas novas, sabe? Eu gosto de ter um lugar para sair, para ter esse momento de fazer alguma coisa por mim, sabe? Eu gosto de sair para fazer alguma coisa para mim. Sempre gostei. Uma das coisas que eu sempre fiz tem diminuído, assim, porque, né, às vezes as circunstâncias mudam um pouco. Eu sempre fui pro cinema sozinha, eu não sabia que essas coisas eram sobre autoestima. Eu sempre fui pro cinema sozinha, minha mãe não gostava de um filme, a minha irmã não gostava, pois eu ia sozinha, não tinha problema nenhum. Então eu gosto de fazer as coisas sozinha, e aí esse curso também para mim foi uma coisa muito boa. Eu tava gostando muito, né, justamente de conhecer pessoas novas, né, de estar conhecendo de perto uma coisa que eu tinha interesse há mais tempo. Enfim, eu podia não estar fazendo o exercício físico, que era uma coisa que eu queria muito me propor a fazer, mas eu estava fazendo uma outra coisa que eu também tinha bastante interesse, né? Então eu não estava sentindo que eu estava perdendo nada, sabe? Eu estou perdendo de fazer meu exercício porque eu estou aqui estudando. Eu não tinha esse pensamento. Até porque só também tinha 3 meses que eu estava treinando. Talvez se hoje eu tivesse que ficar sem treinar para fazer uma coisa assim por mais tempo, eu ia sentir muita falta, eu ia me desdobrar para conseguir encaixar o exercício físico ali no meio, sabe? Enfim, beleza. Eu fui e comecei no ano de 2023 a fazer cotidiano, todos os dias. Eu não perdi a palavra que eu ia falar. Então, eu comecei a fazer o exercício físico todos os dias no queima diária com a minha mãe. Todos os dias, gente, a gente fazia. Com certeza, a gente fez bastante, assim, e a gente conseguiu criar essa rotina. Para mim, o que foi importante de treinar em casa foi isso. Eu conseguia criar essa rotina de treinar. Era 15, 20 minutos, gente. Era só 15, 20 minutos, mas todo dia nós treinávamos. E é bom também porque a gente, uma puxava a outra, sabe? Uma puxava a outra. A gente estava ali juntas nesse processo que era começar a se exercitar. Então, mesmo que tinha gente aqui em casa, a gente estava fazendo, juro pra vocês. Às vezes chegou a amiga da minha mãe e ficou lá na sala enquanto a gente estava fazendo o exercício, ficou na cozinha enquanto a gente estava na sala fazendo. E isso não é um problema, até porque também foi só 15 minutos, então não era assim, que eu posso ir fazer 1 hora de treino depois e eu estava deixando de receber as visitas, não é isso não. Enfim, o que importa é que a gente conseguiu estabelecer uma rotina de treino, e isso foi super importante, porque de cara eu já senti muita diferença no meu sono. Eu estou misturando esses 2 blushes. Não falei, né? Estou misturando esses 2 blushes, esse é da Ruby Rose e esse é da Eudora. Esse aqui, provavelmente você vai achar em stick agora, tá? Que a Nina Secrets mudou. Estou deixando a minha bochechinha um pouquinho mais rosada. Enfim, aí, meus amores, a gente conseguiu estabelecer essa rotina, foi super importante, porque o meu sono foi o
de cara, assim, o meu sono e as minhas costas melhoraram muito. Porque, apesar de eu ser nova, gente, a pessoa pode ser nova e tudo mais, só que, e aí, você não está fazendo nada? Então, o que que acontece? Você sente dores. Acontece. Não dá pra ser uma pessoa sedentária e achar que a conta não vai chegar. Às vezes ela chega cedo. E isso pra mim estava chegando. Eu já estava sentindo bastante dores nas costas. E eu sou uma pessoa bem ansiosa, gente. Sou bem ansiosa. Com certeza, os meus lapsos de crises mudaram, assim, as crises de ansiedade mudaram um pouco, só que treinando em casa não foi aquela diferença super brusca, assim, que, meu Deus, eu nunca mais senti uma crise de ansiedade. Isso não é verdade. Eu ainda sentia. Treinando em casa, eu acho que como era 15, 20 minutos, gente, era pouco tempo, assim, eu não aumentei a minha frequência, minha intensidade de treino esse ano que eu treinei em casa. Foi só realmente esse periodinho. Eu acho que acabou melhorando só uma parte e tinha coisas que talvez não fosse o suficiente, né? Que no caso, era minhas crises de ansiedade, não era o suficiente o exercício, sabe? Pra me aliviar o suficiente. Eu acho que eu falei essa palavra várias vezes. Enfim. E aí, o que acontece? Fiquei treinando durante este ano de 2023 em casa. Comecei a seguir bastante podcasts, ouvir bastante e estudar, de certa forma, assim, algumas coisas sobre motivação, comportamento, essas coisas, para poder me dar um gás. Eu não sei se você já ouviu isso, mas nós somos movidos pelo nosso ambiente. O nosso ambiente, ele importa. E aí, eu sou muito essa pessoa. Tem gente que sente menos, tem gente que sente mais. Eu sinto bastante. E aí, no caso, o ambiente da internet é uma coisa que me afeta bastante. E aí, nesse momento que eu comecei a pesquisar bastante coisa, eu comecei a, né, ter uma certa motivação a mais e tal, e fazer umas pesquisas mais diferentes para entender, sabe? E eu ouvia muito o podcast do Joel J, ali no finalzinho de 2023. Gente, que o podcast dele realmente é muito rico nesse sentido. Eu já seguia ele há algum tempo, só que eu não ouvia o podcast. Eu comecei a ouvir, gente, foi sim um divisor de águas. E nesse período também o que acontece? A minha prima me presenteou com um livro Hábitos Atômicos, porque ela tinha acabado de ler. Ela falou, lê, porque é muito bom, não sei o que lá. Aí ela me mandou e eu comprei o livro. Gente, que livro maravilhoso. Realmente, eu acho que o livro dos Hábitos Atômicos me ajudou, assim, em 50% desse processo de 2023 para 2024. Porque lá, gente, tem várias coisas assim que você consegue começar a fazer assim logo de cara. E o livro é muito bem explicadinho, sabe? As coisas são bem, sabe? Eu gostei. O livro é muito bom. Então, o que eu coloquei também assim, né, nesse período, foi o quê? Estudar consultoria de imagem, começar a fazer o treino, mesmo que em casa, para começar a criar essa rotina. E aí, em 2023, no caso, eu fiz o quê? Eu voltei para minha rotina de acordar cedo. Foi ali, realmente, eu acho que nesse período, assim, eu tentava voltar, mas não ia. Tentava voltar, mas não ia. E aí, em 2023, de fato, falei assim, não, chega. Eu vou voltar a acordar cedo, vou ter minha rotina. E foi isso. Logo no final de 2023, quando eu estava lendo o livro dos Hábitos Atômicos, eu já comecei a colocar isso em prática. Comecei a acordar cedo para ler o livro. Lembro que estava todo mundo dormindo e eu estava lendo o livro dos Hábitos Atômicos aqui na minha cama. Então, ir procurar coisas que me dessem esse gás de me movimentar, de falar, olha, é por isso que você tem que fazer isso, sabe? Enfim, essas coisas. Comecei a ler coisas desse sentido, né? De hábito, dessas coisas, de ter rotina, de entender a importância dessas coisas, sabe? Antes eu só sabia que eu gostava de fazer, eu não sabia que era importante, ou por que era tão importante para mim. Vocês entendem? É um divisor de águas quando você começa a entender o fundamento das coisas. Enfim, comecei a fazer esses processos. Então você vê que não foi só uma coisa.
não foi só uma coisa. E em 2023 foi que eu comecei a perceber que a autoestima não estava ligada somente à imagem. Porque, como eu falei, eu passei por esse período desse fuzuê ali em 2021, e eu pensei, caraca, mas como assim eu passei por isso, sendo que, poxa, eu tenho autoestima. E não é só isso. Então, partindo para 2023, de 2023 para 2024, eu falei bem assim, eu vou começar a fazer academia. Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer academia, de verdade. Eu não me lembro de um momento em que eu pensei, nossa, que vontade de fazer academia. Mas, como o que eu estava ouvindo nos podcasts, nos vídeos que eu estava pesquisando, falava que musculação era importante e tal, eu falei, cara, então eu acho que eu vou começar. E, gente, eu acho que uma coisa tão importante, porque como eu trabalho de casa, eu tenho os meus atendimentos fora de casa, assim, só que a maioria das vezes eu estou em casa, né? Ainda mais no período que era de 2023 a 2024, eu estava muito focada na consultoria de imagem, né? Como vocês podem perceber, já não é tanto mais o foco, realmente eu foquei naquilo que eu tenho o meu dom, o meu talento supremo, que é a maquiagem. Talento supremo, foi um pouco exagerada, mas vocês entenderam. Enfim, aí eu estava muito focada na consultoria, então acabava que eu trabalhava muito de casa, assim, mas também estava sempre em grupos de empreendedorismo, essas coisas. Só que eu não era só isso, né? Tipo, eu queria ter coisas só eu. Como eu falei, eu fazia coisas sozinha, mas eu tinha deixado de fazer. Então, ir pra academia, pra mim, era esse momento. De ficar sozinha, meu momento de sair, de ir fazer uma coisa assim minha, sabe? E isso foi muito bom, gente. A partir do momento que eu comecei a treinar, eu não parei de treinar. Sabe essas pessoas que vão pra academia um mês e elas param? Isso não aconteceu comigo, porque eu já estava pré-estabelecida ali na minha rotina de treinos do queima diária. Então, para mim também foi muito mais fácil. Eu pensei, caraca, olha, eu faço 15 minutos aqui, vai ser difícil, né? Sair de 15 para 1 hora às vezes. Eu pensava isso. Só que não foi, gente, não foi assim para mim. Essa experiência da academia para mim passou a ser muito mais legal, muito mais interessante. E aí que eu comecei a ver bastante diferença o quê? Nas minhas crises de ansiedade. Puxar ferro, gente, me ajudou muito a não ficar ansiosa. Eu ainda tenho algumas crises, igual eu estava comentando, né? Eu tenho algumas crises, só que elas têm uma frequência assim muito menor e eu sei sair delas muito mais fácil. Porque antes também, quando eu tinha uma crise de ansiedade, eu ficava ali nela 1 semana, 2 semanas, e eu ficava ali, sabe, numa coisa que eu não conseguia nem sair do quarto direito, eu não procurava fazer outras coisas, eu não lia, não fazia nada. Aí agora, com a academia, eu consigo me sair assim da crise. Eu fico 1, 2 dias, pronto. Passou, é isso, vamos levantar e vida que segue. Às vezes eu já fui treinar com a crise de ansiedade, eu treinei, eu estava meio mal assim, não fiquei 100%, mas já fiquei um pouquinho melhor quando eu voltei para casa, sabe? Então, outra coisa, exercício, sim, bem estabelecido. Só que a musculação, né, vocês podem ver, que foi uma coisa muito importante. Eu realmente desassociei essa questão da autoestima com o autoconhecimento. Desassociei, assim, no sentido de que não era só 100% a estética, né? É que, nossa, eu estou me valorizando, porque eu estou procurando coisas que eu gosto de... Opa, tá tudo bem? Baguncei vocês aí? Que eu gosto de fazer, eu estou procurando os meus interesses, eu estou querendo estudar coisas diferentes, porque eu quero ficar mais inteligente, eu quero ter conversas mais profundas, eu quero ter conteúdo, sabe? É uma pessoa com conteúdo, não é aquela pessoa que você só fala sobre homem e bebê. Ai, é verdade, isso também foi muito importante, gente. No ano de 2022, eu parei de beber. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe importantíssimo, gente. Eu acho que esse foi um detalhe muito importante. Muito importante, porque quando eu bebia, nossa, realmente, como eu deixei isso de fora. Quando eu bebia, eu não me sentia eu, porque não era, né? Eu até tinha um pseudônimo de Lohane. Eu tinha outro nome para minha versão bêbada. Para mim, isso é um cúmulo do absurdo. Quando eu lembro disso, eu fico até com vergonha. Eu fico com vergonha. Eu não gostava, mas eu já tinha meio que... E eu não era essa pessoa que caía pela calçada, não entendam isso. Eu era uma pessoa que bebia, assim, umas 5 cervejas ou 2 taças de gin.
Só que eu já ficava meio alegre e eu não gostava de quem eu era, entende? Eu não estava gostando. Então, em 2022, por conta de um problema no estômago que eu tenho por conta de ansiedade, eu acabei tendo que ficar sem beber, porque eu ia fazer um tratamento ali para tomar um remédio e tal. E aí, eu falei, não, então eu tinha que ficar um mês sem beber, entendeu? 40 dias no máximo, acho que era mais ou menos isso. Eu falei, não, então eu vou me propor a ficar 3 meses sem beber. Meus amores, não foi difícil. Vocês acreditam? Não foi difícil para mim. Eu simplesmente não senti mais vontade de beber. Eu já bebi álcool depois disso, não entendam isso. Eu bebi vinho, cerveja realmente eu não consegui mais beber com álcool. Ainda bem que existe a da Heineken, que é a melhor de todas, porque aí eu bebo tranquila, porque eu gosto muito do gosto da cerveja, sabe? Minha sobrancelha ficou esquisita. Então, gente, eu tinha esquecido dessa parte importantíssima, meu Deus do céu. No meu super desabafo aqui sobre o meu processo, tinha esquecido de uma das coisas mais importantes. Enfim, aí eu decidi parar de beber e foi muito bom, gente. Foi muito bom mesmo, porque eu comecei a sair ou conviver aqui com a minha própria família, assim, né? De uma forma mais leve que eu estava ali, de fato. Porque depois eu ficava com vergonha, gente. Tipo, no outro dia eu ficava assim, nossa, caraca, a gente estava em família e eu bebi e fiquei meio assim, sabe? Eu não gostava de pensar nisso. Eu ficava com vergonha sempre no outro dia, muita vergonha. Então, parar de beber também foi muito importante para mim. Muito, muito mesmo. Eu consegui, gente. Se você conseguir ficar sem beber, faça isso. Se você nunca bebeu, não faça. Não vai te agregar em nada. De verdade, não beba. Eu recomendo isso. Só que agora que eu falei desse processo com a bebida, eu simplesmente esqueci em qual parte que eu parei. Na hora que eu estava falando aqui. Me esqueci, gente. Não lembro agora o que eu estava falando. Eu sei que eu comecei a falar aqui em 2023. Eu comecei a treinar, em 2024 fazer academia. Comecei a fazer a musculação. E eu também comecei, essa parte eu acho que eu não tinha falado, eu comecei a assinar uma comunidade de comportamento, assim, que falava sobre várias coisas, e tem, assim, né, o contato com as outras pessoas e tal, mas tem bastante aula para você entender como que as coisas funcionam, não é tipo assim, eu quero parar, e não é por que você quer parar, entendeu? Para você entender da sua motivação, para você entender todo o rolê, tá? Então, isso também foi muito bom para mim. Comecei a estudar coisas diferentes e, de certa forma, também agregar no meu trabalho, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que as coisas não têm nada a ver com a outra, mas tem, né? Tem bastante. Então, agora, eu sinto que em 2024, no começo de 2025, foi quando eu senti que realmente eu tinha passado por este processo, né, de autoconhecimento, de falar assim, olha, agora eu me conheço, eu sei o que que eu gosto, o que que eu não gosto, eu sei a importância de certas coisas para mim. Então, estabelecer rotina para mim, super importante. Acho que eu já comentei isso em alguns vídeos. A rotina para mim é muito importante, porque senão eu fico muito ansiosa e eu fico querendo comer bastante besteira se eu não durmo bem. Aí eu descobri que não dormir bem causa essa vontade de comer besteira. E era uma coisa que eu sempre fazia, tipo assim, eu tinha muito mais vontade de comer açúcar, sabe? Ah, e uma coisa interessante lá do livro dos hábitos atômicos, gente, vou fazer esse adendo sobre isso. Uma coisa que eu aprendi lá é que toda vez que você passa por um dia assim, você faz uma coisa e quando acontecer de novo, você vai querer fazer a mesma coisa. Eu comia bastante miojo quando eu estava de TPM. Então, toda TPM eu comia miojo. A gente aqui na minha casa, a gente come muito bem, assim, a minha prima é nutricionista, a minha irmã também, e elas falam como que a gente tem esse privilégio de ter uma consciência muito boa sobre os alimentos. Mas não significa que eu não estou imune a querer comer coisas que não são tão boas assim, né? E eu falei, aí quando eu li isso no livro dos hábitos atômicos, eu pensei assim, eu estou fazendo essa repetição toda vez que eu estou de TPM. Isso acaba aqui. Acabou, gente, de verdade. Eu realmente diminui muito, 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 muito o meu consumo de miojo. Esse ano eu pretendo, não quero comer nenhuma vez. Eu vou conseguir, porque eu ainda como de vez em quando, mas não é de TPM, sabe?
ficou lembrando da TPM, não é isso? É mais uma coisa que às vezes bate uma vontade de comer e eu como, sabe? 2 vezes no ano. É isso. Gente, então vocês vejam que a questão da autoestima, do autoconhecimento é uma coisa muito extensa, ela pode demorar anos. Eu também comecei a fazer a terapia em 2022. Tá vendo? Eu fui pulando algumas coisas, mas elas vão voltando aqui na minha cabeça. Eu falei que talvez não ia seguir uma ordem tão cronológica assim. Eu comecei a fazer terapia pelo SUS em 2022 e eu acho que eu fiz até 2024. Ano passado eu não tive nenhuma sessão porque teve troca do prefeito. A troca do prefeito, gente, e aí a minha psicóloga foi mandada embora, então eu simplesmente não fiz mais a terapia. Estava aqui batendo um papo com vocês e o meu celular simplesmente não estava gravando. Eu mostrei o quê? A sombra que eu estou usando, que é dessa paleta da Victoria's Secret. Eu usei esse tomzinho de cinza, aqui ó, no centro. Eu usei esse outro tom aqui no canto, e deixa eu ver. Usei esse tom de chumbo, ó. E esse tom de marrom. Foram essas 4 cores. Sobre o papo que eu estava batendo com vocês, eu fiquei na dúvida o que eu estava dizendo de fato. Mas uma coisa que é bem importante é vocês entenderem que o seu processo de autoconhecimento, de autoajuda não, de autoestima, não vai envolver só você. Eu sinto muito, você vai achar que é só você, não é só você. Porque também envolve as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes tem gente que não vai te apoiar, que não vai entender por que você está mudando, né? Não, e você às vezes vai precisar de um apoio de alguém, né? O meu noivo, ele foi muito importante no meu processo, porque assim, quando eu tinha uma sessão de terapia, às vezes assim, eu falava pra ele, sabe, das coisas, eu compartilhava com ele, e ter pessoas que estão ali dispostas a entender essa sua nova versão é muito importante. Claro que no caso do meu noivo, ele pegou a minha versão sendo construída, né? Mas tem gente que não vai se adaptar à sua nova versão. Você vai perder pessoas. E aconteceu, tá tudo bem, gente. Sabe por quê? Porque são ciclos, né? Você vai sendo uma pessoa diferente, tá tudo bem. Mas aquelas pessoas que conseguem te ver além somente daquela opinião que você tem e tudo mais, além de ser só seu amigo porque você bebe, sabe? É muito importante, muito importante. Então, tenha pessoas com você que são essas pessoas que vão te acompanhar, independente da fase que você esteja passando. Isso é crucial. Em questão, assim, gente, por exemplo, aqui da minha casa, eu consegui verbalizar para minha família várias coisas, sabe? Gente, olha, eu gosto que seja assim, eu sei que às vezes vocês não gostam tanto, por exemplo, a minha família não é uma família muito comunicativa, só que eu sou uma pessoa que eu preciso dessa comunicação. Aí eu falo, gente, olha, tem como, quando for acontecer alguma coisa, não ficar falando assim, resmungando pelo canto e tal, fala diretamente para mim, pode ser. Gente, isso dá uma, assim, a sua autoestima melhora, sabe por quê? Porque você tá dando valor a você. Ponto, olha lá, a autoestima sendo construída. Você também está se fazendo o quê, meu amor? Você tá lapidando ali a sua confiança também, que mexe muito também com a autoestima. Eu acho que eu não tinha muito essa confiança, sabe? Ano passado, assim, no meu aniversário, eu tive ali um momento que eu precisei falar uma coisa pra minha amiga, que tal, aí eu falei assim, cara, se fosse um tempo atrás, eu não tinha falado, eu tinha falado, realmente, vem, tal, não tem problema, eu não tinha falado, assim, sido clara, sabe? Eu não tinha sido clara com ela do jeito que eu fui, se eu não tivesse a autoestima e a autoconfiança e o autoconhecimento que eu tenho hoje. Eu acho que as pessoas deixam um pouco essa parte fundamental da autoestima, do autoconhecimento, passar, sabe? As pessoas às vezes nem sabem, talvez as pessoas estejam no mesmo, como é que é? Buraco que eu estava, de que achar que era só isso, só aquilo ali que importava, só a autoestima é só baseada em você achar que você é bonito, que seu cabelo tá bonito. Não é isso, não é sobre isso, meu amor. É sobre uma coisa muito mais profunda que você tem que cavucar, às vezes vai doer, gente, porque o processinho complicado, viu? Eu chorei tantas vezes. Então, assim, se você, é bom que, ó, olha aqui, isso aqui eu borrei a parte que tá da base. Se eu já tivesse selado, o papo era outro. Aqui, quando a base ainda não tá selada, é mais fácil de arrumar. E aí,
É o seguinte, então. Se você é uma pessoa que está passando por esse processo de autoconhecimento, saiba que nem tudo são flores. Nem tudo são flores, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, sabe por quê? Porque, meu amor, não tem nada melhor do que você se olhar ali depois e falar assim, eu passei por esses momentos, tá tudo bem, sabe? Você se torna uma pessoa diferente. E o que é ótimo também, porque ninguém merece ser a mesma pessoa para sempre, né? Se você acha que você é a mesma pessoa do ano passado, só tem uma coisa para dizer para você: melhore, vai evoluir, vai estudar, vai fazer uma coisa diferente. E não fica só em coisas só que você gosta, não. Porque antes eu não gostava de política. E eu comecei a pesquisar sobre política e a minha cabeça agora é outra, entendeu? Então vá ver coisas que às vezes não te interessam tanto. Que eu acho que é muito importante, além de você entender que o seu processo não envolve só você, é que também você vai ser uma esposa melhor, uma noiva melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor. Porque, gente, antes eu era assim, o poço da pessoa sem paciência. Sabe o que é uma pessoa sem paciência? Eu gritava por tudo e eu não me orgulho disso. Então, eu era muito assim, reativa. Qualquer coisinha a pessoa já estava gritando, eu não conseguia reconhecer o meu próprio erro. Às vezes, ainda assim, é difícil, só que eu não tenho a mesma reação que eu tinha alguns anos atrás. Não tenho. Às vezes eu ainda me questiono, meu Deus, por que eu fiz isso? Só que, por exemplo, agora também estou voltando para a terapia, por quê? Porque eu sei que tem coisa para mim que eu tô pensando, cara, isso aqui não tá legal. Eu percebo, gente, é isso. O interessante é que agora eu percebo assim, cara, isso aqui não tá bom. O que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui? O que eu posso fazer agora nesse momento? É ir fazer minha terapia. Vou fazer minha terapia porque não envolve somente eu. Não envolve somente eu. Eu preciso pensar também no bem-estar das outras pessoas. As pessoas às vezes acham que está fazendo as coisas só por eles mesmos. Ai, que eu só ligo pra mim, não sei o que lá, eu não me importo com a opinião dos outros. Realmente, às vezes a gente não precisa se importar com a opinião de algumas pessoas. Só que de algumas pessoas você tem que colocar um pouquinho a mão na consciência e falar assim, olha, dessa pessoa a opinião é importante. Então, o que eu vou fazer? Acho que vou finalizar só com o rímel mesmo, não vou passar nada embaixo, não. Eu estou usando a Bombe Volumaço da Eudora, que eu amo, amo, amo. Inclusive, a minha está acabando. Ai, gente. Ó, o gloss que eu usei também é da paleta da Victoria's Secret que eu tava mostrando. O blush que eu usei, o blush em pó, né? Também é dela. Usei bastante ela. É uma coisa que eu tenho que fazer, gente. Eu tenho que usar essa paleta. Mas se você quiser também ver uma maquiagem que eu tô falando direitinho sobre essa paleta, vai no primeiro vídeo aqui do YouTube, que é maquiagem com produtos esquecidos. Que você vai ver direitinho lá eu usando essa paleta. Que inclusive é o meu xodózinho, assim, que eu ganhei de uma pessoa que não tinha nada, assim, que me dá, sabe? Mas me deu. Eu achei tão fofo na época. Muito legal da parte dela, eu achei. Enfim, deixa eu ver. Ai, gente, eu amo esse rímel. Ó, tem que fazer um zigue-zague, às vezes eu mesma esqueço, tá? Olha só que maquiadora. Que é o quê? Casa de ferreiro ou espeta de pau? Então, ó, deixa eu só colocar aqui. Ah, ficou bonito assim. Ficou simples, né? Vou fazer um vídeo com uma maquiagem um pouco mais complexa, gente, eu juro. Vou trazer tutoriais de maquiagem para vocês, tá? Isso, vamos lá a recapitulação. O que foi importante para mim, que talvez possa ser importante para você? Exercício físico, para melhorar o sono, rotina, tá? Pessoas que se importam com você, terapia, estudar coisas que eu gosto, né? Deixa eu ver. Será que foi só isso? Gente, mas falando assim parece que foi pouca coisa, né? Só que um pouco, gente, é igual a psicóloga falou pra mim hoje. Parece simples, no campo da imaginação parece simples, mas vai fazer pra você ver. Vai fazer. O negócio é muito mais profundo. Por isso que eu falei, demorou tempo. Demorou, gente. Por isso que demorou 3 anos para eu conseguir concluir tudo que ajudou aí nesse meu processo. 3 anos. 3 anos, pois é, gente. Enfim, chegamos ao final do nosso vídeo, então. O que vocês acharam desse tópico, gente? Agora eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu dou valor e tudo mais a mim mesma, que eu me conheço, só que é um processo que nunca acaba.
Não vou falar que, nossa, nunca mais, minha autoestima nunca mais ficou abalada. Ficou, gente, ficou. Como ficou? Mas a gente vai melhorando um pouquinho de cada vez. Um beijo e tchauzinho!